Fala, peregrinos, como é que vocês estão? Tava meio sumido do canal, mas talvez voltamos a uma recorrência nos vídeos, né? Ou talvez não. Mas hoje venho trazer um pouco de um tema, uma reflexão, né? Sobre a ideia da Trindade. A gente já falou em outro vídeo, né? Lá sobre o dogma ritual, no capítulo 3, né? Eu falei sobre a ideia do triângulo. Vamos trazer um pouco mais de abordagem sobre outras culturas, né, falando da Trindade. Como a gente fala de Trindade, a gente já remete à ideia cristã, né, do Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Mas em outras tradições, a gente também vai encontrá-las. Né? Um exemplo no Egito. Né? Normalmente, nos livros mais esotéricos, esotéricos, mas esotéricos, né? Um pouco mais mundano, né? Vai falar de uma tríade de Osíris, Ísis e Horus, né? Mas tem outras tríades em cada região do Egito e talvez uma mais filosófica, trazendo um pouco mais a linha que eu quero trabalhar nesse vídeo, seria Amon, Ra e Ptah. Amon, ele é o deus oculto, né? Ele é um deus sem forma. Ra é o sol manifesto, aquela imagem de um deus com cabeça de falcão, né, e o disco solar na cabeça. E Ptah é um deus demiurgo, né, um deus criador. Ele é aquele que construiu o mundo material. E aí tem um ponto interessante, né, que é o que eu quero tratar nesse vídeo. Dá para separar nessa tríade como três logos, né? O primeiro logos, sendo Amon, é esse ser que está oculto e manifestado. É o Deus oculto, né? O Deus que não se apresenta. Ele é uma energia tão sutil que não tem forma. E permeia tudo. Tudo que ele vai criar tá imbuído na sua essência dessa divindade, que seria Amon. Aí Ra seria uma expressão da luz e do calor. Então já é essa divindade una começando a se manifestar, mas ainda como uma forma vibracional, né? Luz e calor. E aí Ptah, como um terceiro estágio, terminando esse triângulo, né? Ptah ele é a forma, né? O mundo manifesto. E a gente pode ir agora avançar um pouco o tema. Né? Os persas também, né, vão ter uma ideia, né, de Osmurs, Mitra e Arimã. Né? Osmurs ele é o deus sem forma. Mitra, de certa forma, ele é o comunicador, né? Como se fosse um filho, né? Daí a ideia também do Pai, Filho e Espírito Santo, ele seria como o filho, né? O verbo manifesto. E Arimã, que erroneamente, hoje em dia, quando a gente estuda Zoroastrismo, principalmente, a gente vai ver que Arimã é mau e Hormuz é bom. Mas talvez não seja isso na ideia inicial do pensamento persa. Né? Talvez Arimã seja o mundo manifesto, que é o mesmo problema que aconteceu com os gnósticos, né? Que tinha a ideia do Logos, Sofia e Demiurgo, né? Que é o criador da matéria. Daí tem uma via do gnosticismo que vai ver que o Logos ele é bom, o Demiurgo é mau e Sofia fez cagada. E numa outra via, até mais tradicional, não vê isso, né? Ele vê até Platão, né? Quando fala do Demiurgo, ele fala como um deus bom. A ideia de que os três têm que coexistir, né? Que é aquela ideia que eu falei no princípio, né? O Amon, né? Ou seja, um deus oculto e que não pode se manifestar, mas se manifesta com uma energia e aí se plasma no mundo físico, né? Então, talvez os gnósticos também tinham essa visão, né? Os primeiros gnósticos, né? Depois vai tendo as divergências, né? Que daí Demiurgo é mal. Mas talvez o Demiurgo só seja o mundo manifesto. Né? Aí para os hindus também tem um pensamento interessante. Também, como eu disse, normalmente você vai encontrar lá Brahma, Vishnu e Shiva, né? Mas vamos abordar outro tema.
Diz que Brahma, em outras culturas também fala que é Shiva que começou isso, né? Que é o início da criação. Depende de quem se coloca no primeiro logos, né? Se é Brahma ou Shiva. Mas ele se manifesta com o Aum. Né? O Aum é um mantra tão conhecido, né? E até no Japão também tem um simbolismo desse A1, já vamos falar sobre ele. Mas essas três letras, elas criam um simbolismo, né? O A, ele é o primeiro estralo, né? Ele se abre a boca, né, para falar A. É como se fosse a criação começando, mas ainda sem forma. Daí o U, ele é mais vibrato, né? É como se fosse constante. Então é essa energia vibrante. E daí, é um fechamento, né? Você fecha a boca, dá É como se você manifestasse essa energia, né? Se ela tá surgindo, ela tá continuando, e dela se fecha. Ela se manifesta. Então, né? Então, fecha. E que eu falei do Japão, né? Tem no Japão e na China, né? Tem aquelas imagens, né, dos guardiões dos templos, né? Normalmente o da direita ele tá com a boca aberta, daí tem a porta do templo, e o da esquerda vai ter a boca fechada. Os mais famosos são os Fudogs, né? Aqueles leões meio cachorros, né, que ficam na porta dos templos. E um tá com a boca aberta, ele é o A. O próprio templo, ele é o ele é a constância, que é a ideia de um templo. E o fechado é do guardião da esquerda. Então eles também têm esse simbolismo. O que mais daria para nós falarmos? Daí na ciência, né? Também a regra do 3, né, vai aparecer também na ciência, com que a gente pode entender que a energia primordial, ela, alguns vão chamar de Big Bang, tá? Tinha uma energia e aí acontece o mundo, né? Acontece o cosmos. Então essa energia primordial pode ser esse primeiro logos. A criação do cosmos, né? Essa expansão que agora diz que está retrocedendo, né? Mas houve uma expansão que seria o cosmos, seria esse segundo logos. E como terceiro, né? A parte manifesta seria a própria natureza, né? Não só a nossa, né? Mas a natureza de todos os planetas, estrelas, o mundo palpável, né? Entender a natureza como tudo que é palpável. E dentro disso, né, tem também o ser humano, que, que é algo que está criado, né, está no mundo manifesto. E aí se cria meio que uma a alegoria, né, da reintegração, né, o retorno à casa do Pai, né, que teve toda essa expansão, né, esse A1, né, que vai surgir de um ponto que seria Deus e se manifestar e se materializar. No caso do ser humano, esse triângulo está ao contrário, digamos assim. Ele está interno, a gente se relaciona mais, né, com o mundo físico, a gente tem uma parte vibracional e lá internamente está o nosso Deus interno, a nossa chispa interna. Então a chispa que saiu lá do Deus inicial, né, que vai se manifestar e daí vai entrar na matéria, agora tem que fazer o caminho contrário, né, de se sutilizar a matéria, voltar para uma forma vibracional e retornar a seu ponto inicial, né? E aí fica a parte que nos cabe, né? Desse triângulo, o triângulo, digamos, para baixo, né? Que seria Deus se manifestando, e agora a gente tem que criar um triângulo para cima para retornar à divindade. Tem o símbolo hindu, né? Do corpo septenário, né? Mas, na verdade, o corpo septenário, na verdade, são dois triângulos. E o Kama Manas e Manas, né? Eles meio que são um eixo que se ligam, né? Então a gente vai ter o corpo físico, vital, emocional, a
nossa razão, né, vai fazer a ligação dos planos sutis, né, que seriam os divinos, a mente pura, Buddhi, que é a intuição, e Atma, que é a vontade. E fica a questão, né, que talvez seja o ponto do vídeo, né, que é a existência, né? Que se pensar que a gente é uma chispa divina que foi se manifestando, né? E aí acabou até se, se densificando tanto e se esquecendo de si mesmo, né? Aí tem que retornar, né? Daí tem algumas tradições que vai falar de uma via, tem que seguir essa via ou aquela, né? Alguns falam de mão direita, outros de mão esquerda, mas talvez nada disso seja importante, né? Talvez o que realmente caiba é entender o porquê dessa chaminha ter se manifestado, que é o nosso espírito, nosso Deus interno, né? Qual que é a nossa verdadeira vontade, né? E aí a gente pode trabalhar um pouco com a ideia de vocação, né? Qual que é a minha vocação? O que anima meu espírito, não a minha personalidade, né? Romper um pouco a personalidade para despertar essa divindade interna, né? E a gente volta lá no início do vídeo que a gente falou dos três divindades egípcias, né? A gente se relaciona talvez muito com Ptah, né? Que é o mundo físico, manifesto, o nosso corpo físico. A gente pode se relacionar com Ra, como o Sol, né? E esse calor e vida. Mas e Amon, que é o oculto, né? Será que a gente consegue se relacionar com esse ser, né? Que está lá dentro, oculto, silencioso? É interessante, né, observar esses detalhes. Tem, né, uma ideia disso, que é o simbolismo do Sol, né? Que o Sol, ele transmite luz, né, para a Terra, e esse raio de luz ainda é o Sol, né? Não é o Sol, mas ainda é o Sol, é a mesma coisa com a gente, né? Tem a mônada, Logos, que se manifestou e está aqui agora na matéria, dentro de cada um de nós, e não está separado, né? Ainda é o raio dessa mônada, ou seja, como se fosse o Sol, a gente ainda também é um raio do Sol. É outra alegoria, né, que eu gosto de usar, é a da energia elétrica, né? Que nem tá passando aqui os fios, tá passando a eletricidade e tem uma tomada. A eletricidade é a eletricidade, mas eu posso ligar um abajur ali e daí essa energia vai entrar no abajur, vai dar vida ao abajur e ele vai acender. Mas eu posso tirar o abajur e colocar uma caixa de som. Daí essa energia vai entrar na caixa de som e vai manifestar o que a caixa de som faz, né? Soltar sons. E a mesma coisa com essa ideia da mônada divina, né? Ela é uma energia que passa. Agora, ela está atuando aqui, né? Falando de mim, né? Atuando aqui, né? Com o meu corpo físico. Ela está dando energia a ele. Mas o corpo físico não é a energia. A energia ela é algo que é. Como que a gente vai manifestá-la que vai dar uma forma, né? Mas na verdade antes da forma tem essa essência. Então, acho que por esse vídeo é só. É mais uns pensamentos aleatórios, né, sobre a ideia da tríade. Trazer um pouco. Acho que é um conteúdo que não é tão falado, né? De entender a tríade como algo dentro de nós, não externo, né? E algo para se buscar plasmar, né? Buscar expressar. Como se a gente fosse uma sombra, né, da divindade, né? Então, por hoje é isso. Boa jornada a todos e até mais.